Olá, boa noite. Boa noite para você que está chegando. Boa noite para você que vai assistir essa live depois. Eu sou a Maria Paiva, especialista em relacionamentos, psicanalista, arte terapeuta. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o João Assunção. E nós vamos falar sobre inteligência emocional nas finanças, né, para casais. Que bom que você está chegando, que bom que você vai assistir essa live e que essa live possa contribuir muito na sua vida, né? Contribuir muito nas suas finanças, na sua área emocional. Nós sabemos da importância, né? Que é as nossas emoções, a ter um controle. Boa noite, João. Boa noite para você que está chegando. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Boa, João. Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, muito obrigado pelo convite, né? Espero poder contribuir bastante aí com um pouquinho das nossas experiências, né? E poder ajudar o pessoal que está aí nos assistindo, nos prestigiando nesse momento, né? E eu que agradeço, né, por você ter aceitado de prontidão esse convite, né? Agradecemos a todos vocês aí que vai nos assistir, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Maria Paiva, psicanalista, coach, arte terapeuta, e estamos aqui hoje para contribuir um pouquinho, né, com o nosso, a partir do nosso conhecimento, das nossas experiências, e que vocês possam aproveitar, né? Se esse assunto estiver interessante, manda um avisinho aí para alguém que vocês conheçam, para alguém que vocês acham que precisa saber mais sobre esse assunto. Então, se apresenta aí, João, para quem não te conhece ainda, está te conhecendo um pouco melhor. Bom, eu sou o João Assunção, né? Sou corretor de seguros, corretor de imóveis, empresário, sou coach também, professor do CRAU, que é um curso de finanças na igreja, né? Esse curso vem da Universidade da Família. E, bom, sou pai, né? Da Bruna e do Diego. Sou tio do Renato, da Marcela, da Carol e do Fábio, da Paty, do Eduardo, do Guto. E agora sou tio-avô do Cauã. Então, assim, uma família linda, irmão da Edna e da Ana, cunhado do Flávio e do Mica. Então, a minha família é assim, realmente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por tudo que sou, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Agradecer, em segundo lugar, minha família, aos meus amigos. Então, é maravilhoso, né? Eu acho que, assim, o que eu tenho muito buscado é isso. Quando Deus nos chama, a gente tem que obedecer, né? Então, esse momento de estar aqui para poder falar um pouco, né, de algumas experiências que nós passamos para realmente ajudar o próximo. Então, eu quero realmente agradecer você, Maria, por essa oportunidade e espero que seja bênção agora, nesses momentos, né? Sim, que bom que você aceitou. E que possamos realmente contribuir aí com as pessoas, né? Esse E, assunto nós colocamos aqui em foco para casais, mas ele serve para todos, né? Porque a área de finanças e a área emocional é uma área que todos nós precisamos buscar um equilíbrio, né? E as nossas emoções, elas estão muito relacionadas com as nossas finanças, né? Se nós não temos um controle emocional, nós não aprendemos a administrar a nossa parte emocional, dificilmente nós vamos aprender a controlar e administrar as nossas finanças, né? Principalmente no é caso que nós verdade. escolhemos, né, para casais. Então, se os casais estão unidos ali, tanto com o equilíbrio emocional das duas partes, eles têm uma condição muito melhor para estar organizando essas finanças, para que eles possam prosperar juntos, né? Crescer juntos, né? Mas, João, fala um pouquinho sobre o Ministério do CRAU,
Qual que é essa contribuição dele em relação às finanças, né? Olha, é assim, é um curso muito interessante, né? É, desde quando eu fui convidado, né, pelo meu mentor, que eu agradeço também muito, e não posso deixar de falar o nome dele, né, o Luciano Granado, pastor Luciano, quando me convidou, de primeiro momento, eu já na hora já aceitei, e aí o professor Ricardo também, que me instruiu e me chamou também para trabalhar no ministério. Então, isso é um ministério, assim, que eu falo, é muito especial. Foi um presente de Deus na minha vida, né? E os pontos que o Krau fala é muito interessante. Ele vai falar sobre, até tem aqui, né, a parte de Deus e a nossa parte, né? O que é dívida, o conselho, quem são as pessoas que a gente tem que pedir conselho, honestidade, investimento, trabalho, enfim, é um todo, né? E até mesmo interessante que você colocou esse tema casais, porque realmente é nesse ponto que a gente vai pegar, porque às vezes os casais, muitas vezes são assim, né? Ah, o que é meu, o que é seu. Ou seja, Deus uniu o homem com a mulher com um propósito, de uma só carne, mas é uma só carne em tudo. Então, até como eu falo assim, né? O conselho, com quem que é a pessoa, quem é casada, vai pedir conselho para quem? Em primeiro lugar, é para o seu cônjuge. Então, às vezes, você não pode ter assim uma divisão nesse momento, porque é uma brecha que você acaba dando. Então, eu acho assim, a transparência, né, realmente no casamento tem que ser no geral, tanto nas finanças, tanto no trabalho, tanto em tudo. Por quê? Para um relacionamento realmente fluir dentro daquilo que realmente Deus quer que flui, tem que ter essa honestidade, tem que ter essa transparência, tem que ter o planejamento, onde o casal realmente estejam todos de acordo. Então, é assim, tanto não só no casais, como você falou aí no início, mas todas as pessoas. Então, porque hoje o mercado, tudo que você vê é marketing. Se você está no Instagram, daqui a pouco vem lá uma propaganda. Se você está no Facebook, vem outra propaganda. Se está na televisão, é propaganda. Se sai, é propaganda. Então, hoje, o mercado é muito consumista. E quem não gosta de Sim. gastar, né? Mas a gente tem que ter realmente sabedoria. E acho que essa parte, assim, a parte de Deus é o que eu falo. É, Deus é provedor, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É, então, assim, mas Ele é realmente, mas a gente faz a nossa parte, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Ele é realmente e nada vai faltar. Mas se a gente não fizer a nossa parte, né? Então, eu vejo o primeiro tópico aqui para mim é isso, a parte de Deus nas finanças e a nossa parte. Será que a gente tem feito a nossa parte? Ou a gente tem realmente entrado em dívidas, né? É interessante, né? Porque aquela coisa, às vezes, achar que Deus não gosta de mim, Deus não está cuidando de mim. Deus está cuidando, mas será que eu estou me cuidando? Será que eu e o meu cônjuge estamos nos cuidando, né? Dessa parte financeira, da questão emocional. Então, é interessante que você falou da questão do consumismo, né? E a gente percebe que muitas pessoas, elas esperam uma demonstração de carinho, de amor do seu cônjuge, muitas vezes com presentes. Então, é importante também os casais aprenderem sobre a linguagem do amor um do outro, até mesmo para reconhecer essa questão da demonstração do amor e do carinho que um sente pelo outro. Né? Porque Sim. muitas vezes, quem não quer ser reconhecido, quem não quer ser valorizado? E não é sempre que esse reconhecimento ele vem através de um presente, de um bem material. Muitas vezes ele vem em forma de carinho, de um cuidado, e muitas vezes, né, um dos dois não se sente valorizado, não se sente reconhecido, ele busca esse reconhecimento muitas vezes em compras, né, em consumir algo para preencher aquele vazio da falta de reconhecimento do seu cônjuge. Então aí vem a questão também das dívidas, né? Porque se eu não tenho reconhecimento, eu vou buscar eu me reconhecer. Será que está correto isso? Será que não é importante esse casal se conhecer melhor as suas próprias emoções,
conhecer as emoções do seu cônjuge e aprender e entender que cada um tem a sua forma de se relacionar no sentido de demonstrar, que nem sempre um presente, algo material é uma demonstração de amor. E aí vem a questão do consumismo, né? É a fuga, né? Às vezes é o que você falou, né? Para fugir, vou pegar o cartão de crédito e vou fazer um monte de. Vou comprar, e aí realmente acaba fugindo de um problema e entrando num outro problema maior, né? E assim, o que eu vejo também, Maria, que eu acho que é bem interessante, às vezes, uma pessoa, por exemplo, o marido trabalha e a esposa é do lar. Mas ela tem que estar junto com o marido nesse momento também das finanças, né? Não é porque ela não trabalha, entre aspas, porque ela trabalha muito, porque a gente sabe que o serviço do lar não é fácil, é 24 horas, ainda mais quando tem criança pequena. Então, eu acho que também tem que envolver, né, o cônjuge, mesmo que eu não trabalho fora, o que você decidir está decidido. Essa palavra é muito forte. Isso realmente prejudicial. O que você fizer está feito. Porque se realmente o marido fizer alguma coisa que às vezes não foi bênção, isso vai não só atingir ele, mas vai atingir a família. Então eu sempre falei para os meus filhos, né, na minha casa, que é um barco, né? Nesse barco, em primeiro lugar, Jesus tem que estar dentro, né? E a gente tem que remar. Então, eu acho que assim, se a gente está remando todo mundo junto, a gente vai conseguir chegar do outro lado do rio. Se um para de remar, automaticamente vai pesar para os outros. Então, eu acho que essa comunhão entre o casal, né, e de repente, se tiver os filhos também se envolverem, eu acho que é muito importante. É muito importante porque, para não pesar, o que você fizer está feito. E aí, se fizer coisa errada, todo mundo vai assumir por motivo daquele lá, porque você falou para mim que se eu fizesse está feito, então depois não vai cobrar. Isso é muito, muito sério, né? É a questão do diálogo, né? Como você mesmo disse, não é só em relação à questão das finanças, mas eles precisam estar junto, ali em sintonia, em tudo que for fazer. Então, por isso o diálogo é extremamente importante. Sempre que for comprar algo, não aquela questão de achar que o outro está controlando. Não é no sentido de controle, mas é no sentido de estar juntos, pensando em prosperar juntos. Porque dificilmente o casal vai prosperar junto se cada um olhar para um lado. Né? O que é meu, o que é seu, e como vai prosperar desse jeito? Né? E que nem você falou da esposa estando em casa, né? Geralmente, né, é muito comum, às vezes, no casal, um ser mais gastão, mais mão aberta, né? E aí o outro tem que dar uma controlada. Isso também é uma questão de educação, né? De educar o outro no sentido financeiro, falando financeiramente. Educar o outro no sentido de vamos aprender a controlar, vamos ter objetivo, vamos ter foco, né? Isso é importante. Legal. E às vezes também os dois são gastão. Então aí os dois têm que se entrar É um problema quando eu sonho, né? não, vamos, já foi. Então também é muito complicado. A fatura vem, né? A conta vem depois, né? Exatamente. Então, esse ponto que eu falei de a parte de Deus, né, que Deus faz a parte dele, mas que nós temos que fazer a nossa, eu acho que é muito importante, né? Então, esse foi um dos tópicos que eu achei que seria interessante a gente comentar aqui. O outro tópico, eu acho que se a gente tá falando, automaticamente a gente vai ter que falar do quê? De dívidas, né? Então, na palavra de Deus diz que dívidas é escravidão. Então, o que acontece? Se você tem lá um cartão de crédito com limite e você compra, automaticamente você já está se comprometendo com a sua renda lá na frente. Ou seja, você ainda não recebeu, mas você já gastou. Então, isso também não é bênção, né? O ideal é, até mesmo que a gente até fala, se você compra à vista, se você for lá, dependendo do lugar, você ainda consegue um descontinho, né? Agora, se você compromete, não a dívida, então realmente é um peso, né? E aí, neste momento, eu falo de um presente que Deus me deu, né? Que foi o livro que eu escrevi, que fala sobre até quando você será escravo das dívidas, né? E que a dívida é maldição. Então, a dívida realmente não é uma bênção do Senhor, né? Que nem até falam, melhor é dar do que receber.
né? Então, se você está abençoando, você está dando, é sinal de que você não está precisando. Ou seja, você está abençoando. Então, isso quer dizer que isso é bênção, né? Agora, a dívida realmente é complicado. E eu sei porque, assim, é o meu testemunho. Quando eu entrei no curso do CRAU, aí eu fui querer fazer uma construção de um imóvel, aonde, assim, realmente é outra questão, é o coração, né? A gente acha que o coração é bênção, só que o coração é enganoso. Então, às vezes, você toma uma decisão, ai, Deus tocou no meu coração, eu vou fazer, e aí era o meu sonho construir uma casa num condomínio fechado, e amém, não vou fazer, e estava tudo mil maravilhas, né? Fui, entrei, e entrei numa dívida assim muito alta. E aí veio uma consequência muito grande, muito grande. Até hoje eu ainda estou pagando essa consequência. Mas assim, por isso que é muito, muito importante a família, é muito importante o casal, é muito importante as pessoas estarem juntos, né? Então, aí eu escrevi o livro que fala sobre as dívidas, né? Que foi um presente de Deus na minha vida, e tem ajudado muitas pessoas. Então, as pessoas têm me dado testemunho. Até um amigo meu do cartório, ele falou, João, eu vou comprar um e vou dar para minha mãe. E aí, o dia que eu fui lá para falar com a mãe dele, ele falou assim, João, você não tem noção. A minha mãe está guardando dinheiro na poupança. Tudo que ela for comprar, ela fala assim, será que eu preciso? Será que é necessário? Então, isso é muito gratificante, né? Então, eu falo assim, esse momento que a gente está tendo aqui de poder compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, o livro que eu falo assim, é um presente de Deus para ajudar o próximo. Então isso não tem preço, realmente. Toma cuidado com a dívida, porque ela realmente ela vem para assim, para destruir, né? Às vezes você tá, não, vou fazer, vou colocar, desde que estando dentro do limite, não fugindo das expectativas, mas às vezes a gente acaba, eu ainda brincava na época que eu tinha um limite no cartão de R$ 36.000. Falava, nossa, eu nunca vou usar isso. E quando chegou na época do acabamento da casa, veio a crise de 2016. E eu tava, com as vendas estava indo bem. E de repente, puf, parou. Aí eu fui, coloquei cartão, fiz empréstimo, fui fazendo. Gente, isso foi assim, para mim foi um caos, né? Mas graças a Deus, ainda eu quero também agradecer uma pessoa que é a Viviane, que trabalha comigo. Eu consegui entregar uma parte das finanças na mão dela e ela tem me ajudado assim ao extremo mesmo. Então eu quero ser grato a Vivi, né? Porque assim, ao Diego, a Bruna, que também tem me segurado muito, porque eu sei, eu tenho conhecimento, gente. Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas às vezes é uma fraqueza. Então é o que você falou, às vezes a gente não consegue nos controlar, porque quem que não quer gastar, quem que não quer comprar, quem que não quer ter? Então temos que tomar esse cuidado, porque a dívida realmente. Bom, a internet está falhando um pouquinho, mas é interessante essa questão da impulsividade nas compras, né? Então, quando a gente tem muita impulsividade, nós acabamos gastando desnecessariamente. E esse gasto desnecessário, a conta vem, né? Aí, o João caiu aqui, ele já volta. Então, esse gasto desnecessário, a conta vem, né? Daqui a pouco a conta vem, e aí? Aí vem também com ela o desespero, né? E quantos relacionamentos eles acabam, ou quantos relacionamentos ficam estremecidos justamente por esse excesso de dívidas, né? Então, portanto, é importante, por isso que é importante as pessoas ter esse controle, se conhecer, né? Conhecer as suas emoções para aprender a controlar o seu dinheiro, né? Para controlar as suas emoções, sabendo que você pode gastar, mas que precisa ter um limite, que precisa ter um direcionamento também, né, daquilo que você quer. É necessário comprar? Eu preciso disso?
né? Eu posso comprar agora? E é o que eu falei, a questão do consumismo, é a questão, muitas vezes, a questão do consumismo, e aí acaba entrando em conflito no relacionamento. Voltou. E aí Voltei! eu sou... A internet é uma coisa séria, né? Isso, então, pode falar. Não, eu estava falando da importância realmente de aprender, né, essa questão das emoções para não comprar por impulsividade, né? Porque muitas vezes a gente compra por impulsividade e se perguntar, eu realmente preciso? Eu realmente posso comprar? É necessário? E muitos relacionamentos, ou eles acabam, ou eles entram em conflito justamente por essa questão do excesso de dívidas. E aí isso abala o emocional. Então, emocional abala o financeiro abala o emocional. Então, por isso é importante, né, esse conhecimento das próprias emoções, esse controle das próprias emoções, no sentido de refletir antes de fazer algo, antes de entrar, né, em dívida, antes de comprometer as finanças da família. Porque, que nem nós falamos, né, a questão do diálogo. De repente, se eu estou casada, eu vejo que meu sofá está precisando ser trocado, eu vou lá e compro o sofá. Não conversei com meu esposo, aí ele vai lá, quer trocar as calotas do carro, né? Porque o homem gosta dessa coisa de calotas, bonita, aquela coisa, né? Né? Vai lá, troca as 4 calotas do carro, aí ele chega feliz da vida, e eu tô feliz da vida com o meu sofá. Daqui a pouco, um olha para a cara do outro, e aí? Aí começa o conflito, né? Exato. Então, é muito importante essa questão de conhecer mesmo as emoções, de ter um planejamento, que é isso que o curso do CRAU ajuda, né, João? Exatamente. E aí vem também a parte do conselho, né? Que é um dos itens que eu separei aqui. Você pediu o conselho. Então é o que eu falo. Quem é o principal conselheiro do cônjuge? É o seu cônjuge, né? O É, principal conselheiro da esposa é o marido. O principal conselheiro do marido é a esposa. Agora, aquele que é solteiro, o principal conselheiro é o pai e a mãe. Entendeu? Não adianta um amigo ou não, gente, o casal, ele tem que ter essa confiança em todas as áreas, é o que eu falei. É a união, é uma só carne, mas não é uma só carne ali desculpa, né, no relacionamento, mas é uma só carne no geral e principalmente nos planejamentos, nas dívidas, ó, vamos planejar, ó, vamos dá para viajar, não dá para viajar, entendeu? É a união. Porque é aquilo do barco. Então, se você tiver todo mundo remando, vai chegar do outro lado. Se parar um de remar, vai pesar para os outros. Então, é muito importante o conselho, é muito importante você planejar junto. Vocês, né? Que nem você falou, não, vou comprar, eu vou comprar minha calota, vou trocar. Então, não, gente, faça o conselho, senta, conversa. Ó, não dá para esse mês, vamos deixar para o próximo. Enfim, né? Eu acho que é muito importante o conselho para que realmente não entre numa situação crítica de dívidas, né? é. Se o objetivo do casal realmente é prosperar, precisa ter, né, essa união em tudo, tudo mesmo, né? E E, tem coisas que às vezes dá para esperar, né? Tem coisas que não é necessário naquele momento, né? Vai exato. viajar? Como vão viajar? Quem não gosta, né? Mas Nossa, será que é naquele momento, né? Será que vale a pena fazer uma viagem ali no cartão de crédito para pagar, sei lá, em 10, 20 meses, né? E depois sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí muitas pessoas têm aquela crença de dizer que o dinheiro é uma maldição. O dinheiro em si, ele não é uma maldição. O que não. acontece é que nós não sabemos controlar, né, em relação às finanças, nós muitas vezes nos tornamos escravos do dinheiro. Né? Nós temos que fazer com que ele trabalhe ao nosso favor, né? Não que nós sejamos escravos dele, né? Exatamente. Isso é muito forte, né? Maldição não é o dinheiro. Maldição é a dívida que você fez. É o Sim. comprometimento com a renda que você fez. Ou seja, sem antes receber, você já jogou uma dívida no cartão de crédito. Sem antes receber, você já fez uma dívida lá na frente. Ou, outra coisa que é muito perigoso, que eu falo, você ir por exemplo, eu vou num shopping, tá bom, eu tenho uma compra que eu quero fazer que é R$ 1.000. Eu tenho esses R$ 1.000 hoje?
Ah, não tenho. Ah, mas 10 parcelas de 100 dá para mim pagar. Aí vai lá e compra, faz a compra e se compromete em 10 meses de R$ 100. Ah, tudo bem. Então, daqui a pouco vai lá ver outra coisa de 500, de 50. Então, é esse que é o perigo da dívida. É esse que é o perigo realmente do controle, do planejamento, né? Para realmente não cair em tentação, porque quem que não gosta, como você falou, quero viajar, eu quero comprar, eu quero, né? É muito bom, só que tem que ter cautela. É. Porque depois não tem, é que nem você falou, aí compra, eu pago 100 aqui, 100 ali, no final das contas vai vir aquela conta enorme. E quando E você começa a pagar o mínimo do cartão de crédito, é outro buraco sem fundo, misericórdia. né? Bola de neve. É, E aí não se livra daquela dívida, né? É que nem exatamente, usar limite, né? Quando você usa o limite do banco, meu Deus, aquilo vira assim um buraco negro. Todo dinheiro seu que cai ali vai para o limite, para cobrir limite, e para sair daquilo é muito complicado. exatamente. Então, é isso realmente planejamento, né? Falando nesse ponto, agora eu vou falar assim um testemunho da minha vida, referente às Uhum. dívidas no qual eu entrei, né? E que não foram poucas, né? Mas eu sei que assim, às vezes a gente não entende por que que a gente passa por certas situações. Mas às vezes eu entendo assim, é que Deus quer nos usar para poder alertar o outro, né? Alertar o próximo. Então, uma das coisas que me aconteceu foi exatamente isso que você falou. Eu fui, joguei toda a despesa no banco, eu fiz empréstimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, quando chegava a data de pagamento, eu não tinha o dinheiro, não entrava a venda, não entrava a comissão. Aí eu ia, pegava empréstimo aqui e cobria ali. Aí eu pegava daqui, Nossa, cobria lá. E aí eu fui indo e cada vez mais, quer dizer, quando você, o banco mandava, quando eu estava com uma parcela, um exemplo, um empréstimo de 60 meses. Quando estava chegando nos 30 meses, o que eu fazia? Eu vou lá e faço um acordo, eu diminuo a parcela, mas aumento o prazo. Ou seja, é o que você falou, nunca sai daquilo. Você está sempre se escravizando, você está sempre entrando em dívida, você está sempre se sufocando. Até um dia que eu, em oração, eu falava, meu, não aguento mais essa situação. E Deus falou ao meu coração. Falou assim, até quando você vai achar que seus braços é forte? Você não entrega para é, resolver o seu problema. Então, quando a gente, lógico, eu pedi muito perdão a Deus devido às dívidas, porque não é bênção, como eu falei, é maldição. Mas quando eu entreguei isso para Deus, eu falei, Senhor, então está nas tuas mãos agora. E deixei, infelizmente, é um testemunho ruim, né? Mas eu tive que deixar uma coisa que meu pai falava, né? O seu nome é tudo. Se você não tiver nome, você não compra nada, né? E naquele momento eu lembrei muito daquilo que meu pai falou, porque na época de meu pai não tinha esse negócio de cartão de crédito, de pegar dinheiro, não. Ele comprava tudo à vista. Então ele era um testemunho que eu tinha que ter seguido na risca. Mas infelizmente aconteceu, né? Eu peço perdão, vamos seguir a vida e vamos pagar. Aí eu peguei e falei, Senhor, agora é teu. Aí meu nome foi para o Serasa, infelizmente, teve todo o processo que infelizmente que a gente não queria. Mas aí, qual foi um dos propósitos que até mesmo no CRAU fala? Tá, eu devo, mas eu quero pagar, né? Não seja caloteiro, porque também isso não vai levar a nada, né? Aí depois eu vou falar do outro contexto que vai entrar aqui. Aí o que eu fiz? Não, beleza. Fui acertando quais dívidas? As menores. Então, se você está devendo, faz um planejamento. De repente, tá bom, eu vou pagar uma de R$ 50. Você quitou aquela de R$ 50, vai lá e faz acordo com uma outra. Entendeu? Começa das pequenas para chegar nas grandes, né? E quando você dá o primeiro passo para realmente fazer um acordo de uma dívida, Deus abre, assim, gente, é inexplicável. O milagre ele vai fazer, desde que você faça a sua parte. Ah, não, deixa aí para dar os 5 anos, vai caducar, eu não vou pagar mais nada. Não, não façam isso. Negocia nem que for lá no final. ser honesto, né? Se comprou, então seja honesto de pagar, né? Porque muitas vezes a gente se Mas eu vou abrir para você falar primeiro e depois eu vou abrir o outro ponto que é muito importante.
É que deu uma falhada aqui na conexão. Eu falei da importância de ser honesto, né? Porque de repente eu comprei de alguém, aquela pessoa precisa daquele dinheiro. Ela conta com Exata. aquele dinheiro, né? Então, que Hum, nós possamos ser honestos. Se não tivermos um planejamento, se extrapolamos, mas que tenhamos a honestidade de pagar, nem que seja parcelado, mas não ficar devendo, porque o ex- outro precisa desse dinheiro, né? exato. E assim, uma das coisas que também aconteceu comigo foi isso. Eu peguei vários empréstimos e também com pessoas, né? E aí o ponto mais forte é o que eu falei. Em primeiro lugar, é as pessoas que eu peguei o valor. Então eu fui acertando todos os meus amigos, sobrinho. Então eu fui acertando esses. Aí o banco eu fui acertando aos poucos, né? Mas quando você pega um valor de alguém, gente, é até ruim. Eu falo assim, às vezes você quer fazer uma viagem, tá cansado, eu quero viajar. Aí você fala, pô, mas eu vou viajar sendo que eu estou devendo? Aí a pessoa vê você viajando e É, fala assim, a viagem, talvez nem fale, mas isso incomoda, né? É o caráter, é a honestidade, é o ponto que a gente vai falar agora. É a honestidade, é importantíssimo você ser honesto. Dever acontece, mas pagar não pode acontecer, né? Tem que ser honesto, você pagar. tem que pagar. Pegou, pagou. Eu penso dessa forma. É porque a pessoa não tem culpa, de repente ela quis te ajudar, sacrificou a viagem dela, né? E de repente ela vê suas fotos lá no Facebook, aqui no Instagram, olha que bonito, né? Tá me devendo, mas tá viajando e eu aqui em casa. Não Então, é? e é complicado isso mesmo, né? Temos que ter realmente esse caráter, essa honestidade. Como dizia meu pai, devo não nego, eu pago quando puder, mas pague, né? Sempre Exato. assim que puder, pague, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? É, e aí também tem a parte também que eu acho que é muito importante na parte de finanças, né? É você também contribuir, né? É você também porque é o que eu falo, né? Nossa, a gente está fazendo um trabalho de, de ação social. E eu acho que assim, isso é muito importante para o ser humano. Eu acho que é a gente não só pensar em nós, mas a contribuição, é o amor ao próximo. Eu acho que isso é um peso assim. Não é que você vai fazer para você ter méritos, não. Mas é você fazer, você abençoar o próximo, com certeza, automaticamente, a gente tem feito um trabalho assim tão lindo, que foi um despertar do Senhor na minha vida. Eu falava, mas Deus, como que eu vou fazer isso? Né? E aí Deus foi dando a direção. Eu falei, tá bom. Aí comecei a pedir ajuda aos amigos. E assim, de dezembro para cá, que a gente pegou firme mesmo, então é o que eu falo, a gente tem conseguido assim entregar 150, 160, 140, 130 cestas básicas. Então, não é mérito do João, não, é Deus que nos usa para que a gente possa abençoar o próximo. E às vezes as pessoas é chamada para fazer isso, mas não tem coragem. E assim eu falo, tem muita gente precisando, mas tem muita gente querendo ajudar. Isso é muito bonito. Então, para muita gente que eu tenho pedido, gente, tem sido assim um trabalho maravilhoso. E aí agora, como no mês retrasado, no mês passado, eles também estão precisando de roupas, e aí a gente começou a pedir. Meu, a cada dia, assim, meu carro lota de tanta coisa. Esses dias eu tive que ir direto para a comunidade, né? Entregar. Então, é maravilhoso. É o que eu falo. A contribuição, ela faz parte do ser humano. Não seja egoísta, né? Aquilo que você recebe, abençoa também, né? Seja fiel, porque assim, é muito egoísta. Às vezes as pessoas têm 15 calças, mas não usa 15 calças. Tira lá duas, tira cinco. Doa, não é? Porque assim, principalmente agora, com esse negócio de pandemia, que a gente nunca imaginava que a gente ia passar por um processo tão rigoroso como a gente tem passado, né? E muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas. Então a gente precisa contribuir. Se um pouco de muitos, vai ser muito para poucos, né? Com Então importante, é muito importante. A contribuição, acho que também é uma parte, porque assim, não seja egoísta, o ganho é meu e não vou dar para ninguém. Vai lá no semáforo, às vezes a pessoa pensa, vai usar droga.
não pensa dessa forma. Se ele chegou até você, abençoa, porque você vai ser abençoado. É. E como você falou dessa questão da doação, realmente é extremamente importante, né? Que seja, se eu não posso doar uma cesta básica, se eu doar 1 quilo de alimento, nossa, já vai ajudar muito a vida de alguém, né? Às vezes muitas vezes nós temos essa coisa, eu quero fazer muito, se for fazer pouco, eu não vou fazer. Faça o pouco que você consegue. E à medida que você começa a fazer, Deus vai te abençoar, vai te abençoar, vai chegar um momento que você vai ter condições de fazer muito mais, né? E falando de doação, né? Já logo chega o inverno, que boa, que as pessoas possam ter consciência de olhar para o seu guarda-roupa e ver aquilo que não está usando e doar também, né? Porque às vezes a gente fica guardando, guardando, nós viramos acumuladores, né? Sem necessidade nenhuma, e muita gente passando frio na rua. Então, que fique já assim, uma dica, né, para quem tem aí uma vontade de doar, de contribuir, doe um agasalho, doe uma coberta, sei lá, alguma coisa que tem aí que você não está usando, né? Você, com certeza você vai fazer o dia de alguém muito mais feliz com uma simples doação e não vai te fazer falta, né? Exatamente. Aqui até tem um comentário da Viviane aqui. Se o pai é nosso, o pão não pode ser só meu, não É, é? Então é muito, muito linda essa frase. Realmente, se o pai é nosso, o pão não pode ser só meu, né? Tem que ser contribuído, tem que ser compartilhado. Então, não seja egoísta, nós temos que ser realmente de coração caridoso, porque realmente hoje o povo está pedindo, né? E aí depois eu vou sim. responder a pergunta da Lu aqui, da Luciana Brito, que ela comentou, mas aí a gente finaliza esse tema para a gente já, de repente, entrar no questionamento que ela está falando, né? Que é assim, o planejamento que a gente já falou lá atrás, que ela falou assim, às vezes ela faz o empréstimo, só que ela tem as contas fixas para pagar, água, luz, aluguel, às vezes, ou financiamento da casa, isso, aquilo, aí ela faz empréstimo, ela se compromete mais ainda, né? Então, Mas aí, é exatamente isso, é você saber que você tem as suas contas fixas, que elas nunca vão parar, né? A água, a luz é uma necessidade, vai ser lá, vai estar todo mês. Então tem que se cuidar para que, às vezes, uma água vem, a luz aumenta, a água aumenta, e aí você se compromete e é exatamente onde você vai entrar em dívida, né? Mas voltando na situação da contribuição, realmente é muito importante. Isso não faz bem para a pessoa que está recebendo, faz bem também para você que está doando. Então isso é muito, mas muito assim. Eu tenho vivido isso, né? Você dar é melhor do que receber, né? Então se você não está precisando, amém, você tem que abençoar. Eu penso dessa forma. com certeza, né? Não vai fazer falta, né? Está sobrando em casa, o que custa, né? Então, a gente fazer o dia de alguém mais feliz, né? Alimentar a fome de alguém, porque é tão ruim quando a gente está com fome, né? E demora a chegar em casa, ou demora a comprar um alimento, a gente sente realmente. Agora, imagina alguém que fica ali dias, às vezes, sem ter algo para comer, né? Então, nós precisamos realmente ser mais gratos por aquilo que nós temos. Por mais que às vezes nós temos aquela dificuldade de enxergar aquilo que nós temos, mas nós tem muitas pessoas que têm muito menos que nós. Então que nós possamos ter esse amor, né, esse senso de caridade, de poder contribuir, porque não vai nos faltar. Tudo Não. aquilo que a gente contribui, né, se nós estamos contribuindo, é porque não está nos faltando. E quanto mais nós contribuímos, mais Deus vai abençoar e vai perceber que o nosso coração está sendo sincero. E realmente, assim, é muito gratificante quando você pode fazer algo por alguém. Como você disse, não para dizer, eu sou boazinha. Não, não é por isso. É simplesmente por pensar no outro. Que bom que eu tenho condição de repente, doar uma cesta ou doar 1 quilo de alimento. E graças a Deus eu não estou precisando. Graças a Deus eu posso fazer isso. Então, que Exatamente. nós possamos ser mais gratos e ser mais caridosos, né? Amém. É que nem aqui a Andrea falou, às vezes a gente doa, faz bem para nós, para nossa alma. É muito importante, né? O bem que a gente faz para o próximo, a gente recebe, né? E como a Lu também falou aqui, quando você doa, as coisas, Deus multiplica para você,
Não que a gente faça para isso, mas assim, Deus, ele realmente, ele vê os nossos corações. E uma coisa que eu tenho feito é isso. Às vezes eu compro uma calça, duas calças, opa, então vamos lá, tem que tirar duas de lá e doar, né? Então, importante, né? Ah, eu comprei uma coberta, opa, então vou pegar outra coberta e vamos doar, né? Às vezes a gente tem 3, 4 cobertas e as pessoas estão na rua e não tem nenhuma coberta, né? E eu lembro de um curso do CRAU, que eu acho muito, muito legal, porque assim, nossa, eu não esqueço da atitude de um aluno que a gente fez na época de junho, julho, né? E aí ele chegou na sala de aula, na hora que ele chegou lá na imobiliária que a gente estava fazendo lá, ele chegou sem blusa e tava um frio, um frio. Falei, nossa, você veio sem blusa? Ele falou, não, eu acabei de doar minha blusa para uma pessoa. Meu, aquilo lá eu não esqueci nunca mais, né? Será que a gente faria isso? Então são coisas que a gente tem que começar a analisar, né? Porque, gente, foi tão gratificante, foi tão forte a atitude dele, que eu nunca mais me esqueci. Que ele falou, não, eu dei a minha blusa pro rapaz que estava na rua e ele estava sem. Então, são atitudes que a gente tem que fazer, né? Deus está vendo os nossos... Não, não seja egoísta, porque isso não vai ser bom, né? Então, seja realmente um contribuinte, né? Que vai ser maravilha, eu tenho certeza. Sim, muito importante. Né? Não nos falta. E como você disse, né? Não importa o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Se ela vai usar drogas, aí o problema é dela. Mas você fez a sua parte. Pelo menos a sua consciência, o seu coração vai ficar em paz. Né? Aí ela que vai ter que resolver isso. Porque se a gente for pensar assim, eu não vou doar uma cesta porque de repente a pessoa vai vender essa cesta. O que ela vai fazer com essa cesta é um problema dela. Pelo menos a minha parte, eu fiz e deixo, descanso meu coração, né? É isso mesmo. Bacana. Um outro ponto também que eu acho que é bacana a gente citar aqui é o trabalho, né? Onde que muita gente também acha que o trabalho é maldição, que o trabalho veio do pecado, que o trabalho... Não. O trabalho, gente, é um ponto, é uma bênção de Deus, porque assim, antes mesmo do pecado entrar no Jardim do Éden, o Adão já trabalhava. O Adão tinha que cuidar das coisas lá dentro, né? Então, não é que o trabalho é uma maldição, não. O trabalho é bênção. E às vezes eu vejo pessoas que falam assim, não aguento mais aquele emprego, eu não quero... Isso é ruim, porque você está amaldiçoando aquilo que Deus te abençoou, né? Se você não está satisfeito no local, tem muita gente que está fora que quer entrar no seu lugar, né? Então, sempre seja gratos, né? A gratidão, ela faz uma diferença na vida da gente. Eu falo porque, assim, eu já acordo já agradecendo, já fazendo a minha leitura bíblica, já fazendo o meu textinho para mandar para todo mundo, né? Porque realmente a gratidão em tudo que a gente faz, isso só vai te prosperar. Não estou falando prosperação de finanças, de dinheiro, não. Prosperação de alma, prosperação de tudo na vida. Você se alegra. Esse dia aconteceu uma situação comigo que eu falo, gente, eu não, olha como que é a situação. Por isso que eu vou dar esse tema da gratidão, porque quando você agradece, quando você acorda bem, quando você... Gente, o dia flui, as coisas acontecem, né? Então, é muito bom você estar sempre grato por aquilo que você está fazendo. Eu acordei de manhã e eu tinha que resolver um problema que estava tendo do encanamento no meu banheiro. Mandei no WhatsApp para Porto Seguro, falando com a atendente. Aí a atendente me atendeu, só um minuto. Tá? E aquilo foi indo, e quase dando 8 horas, eu tô querendo tomar meu banho, e aí eu falando com ela, e ela, só um minuto, isso foi levando quase 40, não, levou 45 minutos, e eu já fiquei assim, já comecei a ficar, assim, saí do controle, porque, não é possível, eu já chamei no WhatsApp, porque é rápido o atendimento. Aí ela falou, agora eu vou passar seu atendimento para fulana. Aí essa fulana começou a me atender, e o negócio começou... E aquilo foi me irritando, me irritando. Olha, Maria, eu falo para você. Aquela quinta-feira, para mim, o dia não rendeu. As coisas... Nossa, eu fiquei meio que irritado. Então, gente, repreende, né?
agradece, fala, Senhor, não deu? Tá bom, depois eu marco outra hora. Só que daí, como eu fiquei, precisava tomar banho, precisava ir trabalhar, e o horário passando, e aquela moça não me atendia. Então, às vezes é isso também, né? O trabalho que você faz, você tem que agradecer. O dia, quando você acorda, você tem que agradecer. Para quê? Para que realmente flui, para que as coisas aconteçam na sua vida, né? Então, o trabalho, ele não é amaldiçoado, o trabalho é bênção, porque é de lá que você vai tirar o seu sustento. Então, se você não está satisfeito, ora a Deus, pede para Ele dar direção, para que abra uma outra porta, ou que te dê uma direção, às vezes, dentro da própria empresa que você está, mas seja grato pelo seu trabalho. Né? Às vezes acontecia muito, isso eu não escuto mais hoje, mas assim, antigamente eu ouvia muito. O pessoal pegava o volerite, abria o olerite, falava assim, nossa, é cebola. Abriu, chorou. Ah, abriu, gastou. Ah, não sei o quê. Então, já estava amaldiçoando aquilo que é bênção na vida dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque, como diz a palavra, da boca sai bênção, mas também sai maldição. Então, é melhor sair bênção da sua boca, né? Então, a gente tem que vigiar muito no sentido de murmurar, de reclamar, mas sempre agradecer. Sim. E é interessante essa questão do trabalho, como você falou, né? Se eu não estou satisfeita no meu trabalho, então que eu possa buscar aquilo que eu acho que vai me satisfazer, né? Eu possa buscar um curso, me aperfeiçoar. E outra coisa que nós também precisamos ter em mente, que o nosso trabalho é a forma que Deus está nos usando para ser bênção na vida de outra pessoa. Que muitas vezes nós temos aquela ideia de que servir a Deus é só dentro da igreja, só dentro do templo, e não é só dentro do templo. Através do meu trabalho, eu estou servindo a Deus, eu estou sendo bênção na vida de alguém. De repente, eu posso falar uma palavra para alguém, ou apenas ouvir alguém que precisa desabafar. De repente, aquela pessoa está com uma depressão, está passando por uma situação muito difícil, só o fato de eu estar ali, né, ouvindo-a, ou de repente dando um abraço ou um conselho, eu já estou sendo o instrumento de Deus ali naquela empresa. Então, nós precisamos entender que servir ao reino é dentro e fora da igreja, principalmente fora, que é onde a maioria das pessoas estão precisando. Porque é fácil você falar, vou servir a Deus dentro da igreja, mas lá fora que é o desafio. Então, é através do nosso trabalho, seja ele qual for, de alguma forma, nós vamos ser bênçãos na vida de alguém. E se eu não estou satisfeita no meu trabalho, que eu possa fazer a minha parte de buscar outro trabalho, então, e não amaldiçoar, né, como você disse. Então, que eu seja grata, né, pela oportunidade que aquela empresa me deu, né, de estar aprendendo, de estar trazendo sustento para casa, e a partir daí buscar algo que venha me satisfazer, então, né? Porque quando o meu patrão prospera, eu também vou prosperar. Se eu amaldiçoo a minha empresa, vai chegar um momento e, de repente, vamos supor que essa empresa entre em falência. Quantas pessoas também vão perder seus empregos? Então, a Uhum. gratidão, ela é extremamente importante, gratidão em tudo, até pelas fases difíceis que nós passamos. Porque essas fases difíceis, ela traz o quê? Um aprendizado, né? Ela traz um conhecimento que eu precisava adquirir, que talvez, assim, de forma natural, eu não conseguiria. Né? Não é fácil passar por situações complicadas. É difícil, é dolorido, às vezes a gente chora, a gente não entende o que está acontecendo, mas a partir do momento que eu entrego nas mãos de Deus, que eu me coloquei, né, a serviço de Deus, do plano divino, onde quer que eu esteja, Deus vai colocar uma direção, vai me dar estratégias, vai me dar condição de eu fazer um curso, para eu buscar uma nova oportunidade, né? Mas que nós possamos aprender a ser gratos, onde nós estamos hoje. Porque se nós estamos lá hoje, é por um motivo. Tem uma razão que nós desconhecemos muitas vezes, mas tem uma razão. Legal, muito bom, exatamente. A Graziella está até falando aqui também que esse mês agora ela ajudou, né, na cesta básica, e ela colocou aqui, ó, eu dei mesmo sem poder, mas tinha alguém precisando mais do que eu. Tenho certeza que ajudou muito. E é isso mesmo, o pouquinho que ela deu
foi juntando com um pouquinho do outro, com um pouquinho do outro, que deu muito para aqueles que tinham pouco. Né? Então, muito importante isso. É legal esses testemunhos, né? E saber que quando a gente faz por nós, né? Como também já foi colocado aqui. Mas isso da gratidão, realmente, a gente precisa ser mais grato. Precisa muito ser grato. Porque a gratidão, ela Deus, acho que assim, quando a gente agradece ao Senhor, né? Ele fica feliz com a gente. Porque a gratidão é você saber que Deus está fazendo alguma coisa e você está sendo grato por aquilo. Agora, quando você murmura, realmente é muito ruim. Eu acho que Deus até chora quando a gente murmura. Então, eu falo, não que a gente também é ser humano, não vou falar para você que tem hora que você fica... Não, a gente tem aprendido, eu tenho repreendido. Falo, Senhor, me perdoa. Agradeço por esse momento. Se eu passei por isso, é porque eu tinha algum propósito. Então, sempre que a gente puder, às vezes acontece, é o que eu falei, a gente, vai para aquele... A hora que cai a real, fala, opa, perdão, Senhor, agradeço por esse momento, você teve esse problema porque eu tinha que resolver ele. E vamos seguir a vida. Né? Isso é muito importante mesmo. Quando pedimos sabedoria a Deus, Ele não vai dar sabedoria pronta, né? Ele vai te dar situações para você aprender a desenvolver a sabedoria. Né? Então, muitas vezes a gente nem pode reclamar mesmo, porque nós pedimos, né? E Ele vai dar com situações, Ele não vai dar aquilo pronto, né? Então, precisamos, Exatamente. por isso que é importante nós estarmos atentos e sabermos pedir, né? Saiba pedir também. Legal. E aí um ponto também que eu acho que é muito importante a gente citar, assim, até mesmo para daqui a pouco vai ter que finalizar, né? Seria a eternidade, né? Porque tudo que a gente fizer aqui vai pesar lá. Então, no tema do curso do CRAU de finanças, o último, deixou até por último, né? O item 10 aqui é eternidade. Porque se você faz dívida, dívida é maldição. Maldição não vai deixar você ir para o céu. Então, vigia. É muito sério. É muito sério. Então, se você não está sendo honesto, isso não é bom, né? Vai te levar para onde? Né? Porque não tem. A eternidade, ou é céu ou é inferno, não tem meio termo. Então não fica no meio termo, né? Busque as coisas certas, busque as coisas corretas, né? Seja honesto com seu cônjuge, seja honesto com o próximo, né? A honestidade, né? Como eu falei, fiz conta, mas deixa caducar. Gente, repreende, porque isso é o que você está plantando, você vai colher, né? Então, que a gente possa buscar a eternidade, que a gente possa fazer o mais correto. A gente é falho, né? Nós somos, né? Nós temos o pecado, nós somos carne, mas que a gente possa buscar no Espírito, e no Espírito de Deus, para que a gente tenha a sabedoria para poder buscar a nossa eternidade, né? Não é que você está no monte e não vai fazer mais nada, não é isso que eu estou falando, mas você fazer o correto, né? Você tem que fazer aquilo que é certo. Então, você tem que caminhar dentro das condições para que realmente você possa focar. Qual é o meu objetivo principal na minha vida? O meu é a minha salvação. Esse é o principal. Então, mas o que eu tenho que fazer para me salvar? Fazer as coisas corretas, seguir realmente aquilo que Deus tem colocado na Bíblia dele, né? Na Bíblia tem, é o manual do ser humano, né? Então, não, eu vou fazer isso aqui, eu quero ter vantagem ali, eu quero ter vantagem lá. Hoje eu vejo o meu trabalho um ministério, é uma missão tão grande, que eu falo, é uma responsabilidade tão grande. Por quê? Porque eu trabalho com o sonho da pessoa. Então, um dos pontos principais da minha vida não é a minha comissão que eu tenho que receber, mas assim, sempre eu oro a Deus, Senhor, que seja bênção para quem está vendendo, e que seja bênção para quem está comprando, e que seja bênção para a imobiliária que está intervindo isso. Então, a honestidade nessa situação é muito importante. Por quê? Porque é o sonho da pessoa. Às vezes a pessoa vai comprar um imóvel, Maria. É um imóvel na vida dela para ela viver a vida inteira. Então, olha a responsabilidade. E às vezes, é o que eu falo, tem situações que a gente assim fica vendo
o pessoal trabalhando, né? E não tá nem aí, não. Dá entrada aqui, aí às vezes não acontece o negócio, não tem como dinheiro para devolver a entrada para aquela pessoa, e era o dinheiro que ela tinha para comprar um imóvel. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que cada trabalho que a gente faz, você que mexe com vidas, então, às vezes, uma palavra que você solta ali, você pode destruir uma vida, né? Então, às vezes, uma palavra que sai da nossa boca pode destruir uma vida toda. Então, é muito sério, é muito sério. A gente tem que focar a nossa eternidade, nós temos que focar a nossa salvação e sempre abençoar o próximo, né? Tanto com palavras, tanto com... Por quê? Porque isso você vai plantar para colher. Então, eu acho que assim, a eternidade é um foco que o ser humano tem que ter. A eternidade é tudo para nós. Hoje, tudo que a gente passa aqui, dor, sofrimento, tristeza, lá não vai ter mais nada disso. Lá nós vamos andar com Deus. Vai ser assim, a gente tem que sonhar com isso, né? A gente tem que ter esse plano na nossa vida. Se a gente não sonhar com a eternidade, se a gente não sonhar de estar com Deus, o que vai ser da nossa vida? Né? Então, eu acho que é um ponto bem bacana para a gente também discutir, porque a dívida. Porque a dívida, o que, que é? Se você. É uma desonestidade, né? É ruim, porque se ficou você fez errou, é o que eu falo, pedir perdão, vamos seguir. Mas é um ato que você fez errado, que nem você falou. Você vai prejudicar um outro, você vai prejudicar uma outra empresa. Ah, mas eles têm dinheiro. Não, 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 não. Se eu fiz, eu tenho que pagar. Então, eu acho que assim, a parte da finanças é muito sério e é um ponto muito forte para a nossa eternidade. Sim. Na Bíblia mesmo diz, né? Sejas honesto no pouco, né? Porque se você não é honesto, não é fiel no pouco, como que você vai ser no muito? Então, nós temos, Não vai ser que não. nem como o nosso foco era para falar mais para casais, é que nem se eu falo uma mentirinha para o meu cônjuge hoje, daqui a pouco eu vou falando uma mentirinha maior, e daqui a pouco, o que eu estou fazendo escondido, né? Que eu estou escondendo dele ou errando em relação a ele. Então, a nossa honestidade, o nosso caráter, ele implica em tudo na nossa vida, até mesmo e principalmente na nossa salvação, porque Deus confia em nós, né? Deus confia em nós nosso trabalho, Deus confiou em nós para quem é casado, seus cônjuges, nossos filhos. Então, que nós possamos ser honestos conosco em primeiro lugar, porque se eu não sou honesta comigo, eu não vou ser com o outro. Então, eu tenho que ser honesta comigo para ser honesta com o outro e principalmente com Deus, né? Honrar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, honrar as pessoas que Deus confiou para eu poder contribuir, seja através do meu trabalho, seja através das amizades. Então, a honestidade, ela faz parte da salvação. Não tem Amém. como você ter uma salvação se você já está fazendo errado aqui. Se você faz errado com seu filho, com seu cônjuge, que é alguém que você decidiu, né? Ah, foi você que escolheu aquela pessoa para estar junto. Então, seja honesto. Se você acha que a situação não dá mais, seja honesto e conversa, tenha diálogo, né? Seja transparente, né? É tão bom a gente poder falar a verdade, por mais que às vezes tem verdades que doem, né? Tem verdade que nos machuca, mas de qualquer forma fala a verdade, né? Em relação à dívida, chega para a pessoa e fala, olha, eu sei que eu estou te devendo, mas nesse momento ainda está complicado, mas eu vou te pagar. Seja honesto, né, Isso em mesmo. toda e qualquer situação. Bom, João, tá dando nosso tempo, infelizmente, né? Porque está tão bom falar sobre esse assunto. E eu quero, assim, agradecer muito, né, pelo seu convite, até por você ter aceito o convite. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, os seus ministérios, né, que são vários, não é um só. E Amém. abençoe a sua família, né, o Diego e a Bruna. Amém. E Deus derrame bênçãos sem medida na vida de vocês e de todos vocês que estão aqui assistindo essa live, de todos aqueles que ainda irão assistir. Se vocês gostaram, se foi bênção para vocês, compartilhe com alguém que vocês acham que pode ajudar. Gratidão. Muito obrigado. Agradecer primeiro a Deus, a todos vocês, a você, Maria, por ter realmente me chamado. Foi assim
no momento é difícil, porque nunca tinha feito, mas foi muito bênção, graças a Deus, assim, quero agradecer cada amigo que ouviu um pouquinho de nós aqui, espero que a gente possa ter ajudado, né? E como a gente iniciou, eu acho que é importante a gente finalizar, né? A parte de Deus e a nossa parte, né? Deus tem feito a parte dele, então vamos fazer a nossa parte, né? É, Como é assim, se às vezes as pessoas falam, ah, mas Deus não me abençoa, Deus vai te abençoar, desde que também você faça a sua parte. Então, eu quero agradecer, foi muito bom ter esse momento aqui com vocês, gratidão mesmo, que Deus te abençoe muito, tá bom? Fica com Deus. amém. Fica com Deus. Tchau.